Seja muito bem-vinda, filha do rei, amada, visionária e corajosa, ao nosso 18º episódio dessa série que vai mudar a sua vida. E não é só mudar a sua vida porque eu tô falando, mas porque as nossas alunas estão cada dia aprendendo sobre temas que têm feito elas serem novas mulheres. Eu costumo brincar que do dia 1º de dezembro até o dia 31 de dezembro, as pessoas vão ter que te conhecer de novo, porque você vai ser uma nova mulher. E você vai ter que se apresentar de novo, porque tudo que a gente tem aprendido aqui, de fato, tem sido um divisor de águas nas nossas vidas. Então, hoje não será diferente. Como você sabe, hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo, autoconfiança. É um tema que ele é difundido para várias, áreas. Tem as áreas mais místicas, tem as áreas mais teológicas, tem as áreas mais do desenvolvimento pessoal. E hoje nós vamos abordar as duas áreas, tanto do desenvolvimento pessoal quanto da área teológica. O que as mulheres da Bíblia, que são mulheres autoconfiantes, nos ensinam. 4 segredos fundamentais que toda mulher cristã, toda mulher que acredita em Deus, toda mulher que entende que precisa viver de propósito, e aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de você ter Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador, e através disso ele escreveu o seu nome no livro da vida, e com isso você transforma Jesus no estilo de vida. Então, hoje nós vamos aprender 4 segredos fundamentais para sermos mulheres autoconfiantes. E se é segredo, é um segredo meu com você e com aquelas amigas chegadas que você vai compartilhar para você crescer junto, ok? Primeiro de tudo que eu já quero pedir é para que, se você já aprendeu alguma coisa comigo, é o seu segundo, terceiro, quarto, sei lá, 10º vídeo comigo, ou se você tá aqui em todas as séries, se inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo com pelo menos uma amiga. Clica aqui embaixo no compartilhar e envia para pelo menos uma amiga. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer tipo um ato profético. A primeira amiga, o rostinho da primeira mulher que aparecer aqui embaixo nas nossas conversas, na conversa do WhatsApp, é que você vai enviar. Eu tô aqui todos os dias, durante esses 30 dias de dezembro, pra te ensinar, pra te mostrar que existem 30 áreas fundamentais da nossa vida que a gente deve entender, que a gente deve investir, que a gente deve colocar energia pra que realmente nos volte, nos retorne. No ano de 2025 vão entrar 2 pessoas, eu já falei isso pra você e eu quero reforçar. Vão entrar as pessoas que entram com a roupa do corpo só na expectativa do que o ano vai trazer para elas, e aí com isso elas vão reagir às coisas que vão acontecer com elas no novo ano, e tem nós, as mulheres filhas do rei, amadas, visionárias e corajosas, que nos projetamos para as oportunidades no novo ano. Então seja bem-vinda, esse é o seu lugar ideal, ok? Nosso combinado aqui é estar aqui com a gente no Devocional Doses de Coragem. Senta direito nessa cadeira, aperta o fone de ouvido, pega papel e caneta, porque é sempre um ensinamento que a gente, pra compreender bem, assim, tem que anotar, tem que ir pensando, tem que debruçar sobre aquele ensinamento, e de hoje não vai ser diferente. Então, já quero que você pegue seu papel e sua caneta aí, porque o assunto tá assim, ó, fortíssimo. Uma das coisas que a gente tem como filosofia aqui, no Doses de Coragem, é entender qual é o conceito de cada palavra. Então, a gente busca a raiz, o sentido daquela palavra. E na nossa palavra de hoje não vai ser diferente. Autoconfiança, segundo o dicionário, é toda a causa, na verdade, autoconfiança é a crença que se é capaz de realizar algo, mesmo que a tarefa seja desafiadora. Então, vou repetir. Autoconfiança é a crença de que se é capaz de realizar algo, mesmo que a tarefa seja desafiadora. Pessoas autoconfiantes são capazes de tomar decisões e assumir as responsabilidades pelos seus atos, expressar opiniões e influenciar as outras pessoas, lidar com feedbacks construtivos, enfrentar desafios e buscar oportunidades, valorizar os seus próprios esforços. Autoconfiança é diferente do egocentrismo, que é uma característica negativa que se refere às pessoas que não pensam no próximo e não abrem mão das suas opiniões. A falta de autoconfiança pode levar à hesitação, à intensa dúvida, à falta de assumir responsabilidades, a uma dificuldade em expressar ideias, opiniões, a fala e medo de promoções, de novas oportunidades e de todas as coisas que a vida pode te trazer. Ou seja, se você tá passando por alguma dessas questões, medo de tudo, ansiedade extrema, falta de confiança em você e nas oportunidades da vida, eu tenho 4 segredos para você aprender hoje, que vão trazer uma dose, assim, de autoconfiança para você ainda hoje. Lembrando que a autoconfiança é uma atividade que a gente vai desenvolvendo cada dia mais, são coisas que a gente vai encontrando na nossa infância que pode ter prejudicado a confiança em nós mesmos, podem ter gerado algum trauma, alguma ferida na nossa alma que a gente vai descobrindo, mas esses 4 segredos já vai te levar daqui para aqui quando o nível, no autoconfiançômetro, pra gente começar já a exercer um pouco mais daquilo que Deus tem pra nós e quer pra nós aqui nesse mundo. Show de bola? Pegando papel e caneta, nós vamos entrar agora
na primeira lição, primeiro segredo fundamental que a gente aprende para ser uma mulher autoconfiante é que uma mulher autoconfiante entende e sabe, tem a certeza completa que é amada pela fonte do amor. Essa aqui é a primeira de todas, porque para mim as quatro são assim muito fortes, mas essa aqui ela tem um valor assim muito especial, porque o que a gente escuta de história, e eu trabalho com mulheres já faz uns 5 anos, que eu trabalho muito mais assim, de 10 clientes, 9 são mulheres e aí eu atendo um homem. Então, a minha massa são mulheres. Então, o que eu vejo, né? Tanto na consultoria de imagem, quanto na análise de cor, quanto nas mentorias de posicionamento, tanto nas assessorias de imagem, tudo que eu vejo é que muitas vezes nós, mulheres, na ânsia de sermos amadas, de sermos queridas, de sermos importantes, tanto nos relacionamentos amorosos quanto nas amizades, a gente faz tudo, ultrapassa os nossos limites para tentar fazer com que o outro goste de nós. Quando, na verdade, isso não está associado à autoconfiança. Na verdade, isso é um exemplo claro de o quanto você pode estar sendo insegura nas relações. Então, uma mulher que ela é autoconfiante, ela não tem essas ações que demonstram para as pessoas ao redor uma insegurança, uma instabilidade, e não gera esse tipo de instabilidade no ambiente. Então, seus relacionamentos são relacionamentos que têm limites que são saudáveis. Se o seu marido sai, se ele vai trabalhar e de repente ele vai com um amigo almoçar depois do serviço, ou eles vão tomar um café à tarde, ou eles vão de repente jantar junto, ou ter uma reunião de negócio, enfim, várias coisas que vão acontecendo, você não é aquela pessoa surtada. Se o seu relacionamento, né, o seu namoro é aquele namoro saudável de boa, você não entra com nenhuma ciumeira. Lembra que a gente tem falado em todos os nossos dias da série, existem algumas coisas que são frutos nítidos da carne, e os frutos da carne, eles só geram coisas ruins. Uma dessas coisas é o ciúme. Eu tenho ciúme, eu sou super saudável com esse negócio de ciúme. Isso não é saudável, na verdade isso vai trazer mais destruição. A Bíblia deixa claro que mulheres autoconfiantes que constroem uma vida baseada no valor, em valores verdadeiros, em bases, né, fundamentadas, elas não ficam gerando essa instabilidade no ambiente. E se você tá vivendo isso, então a primeira coisa que eu quero te falar é que você precisa buscar a fonte do amor. Você precisa buscar entender aonde você é amada. É claro que é legal ser amado pelo seu marido, ser amada pelo seu filho, mas a sua principal fonte, e aí quando a gente tá falando de fonte, a gente tá falando de fonte mesmo. Imagina quando você vai pra uma cachoeira, não sei se você já teve essa oportunidade, mas eu já tive e os caras falam assim, olha, os guias, né? Aqui tem uma fonte bem bonita, que é tipo onde nasce, né? Tipo a bica onde nasce, e emana as águas para todos os lugares, aí você vê as águas indo para vários lugares. Então, é um lugar que ele manda, essa fonte, ela manda águas para outros lugares, uma água limpa, uma água purificada. A mesma coisa acontece com Deus. Ele é a fonte do nosso amor. Ele é a fonte de nós nos sentirmos amadas, aceitas, seguras. Você pode ter todo o amor do mundo, de todas as pessoas ao redor. Você pode ter amor do seu pai, da sua mãe, de todas as pessoas. Mas se você não se sentir amada por Deus, vai existir um vazio tão profundo no seu peito que nada do que as pessoas façam ao seu redor vai conseguir suprir esse vazio. Eu costumo brincar que existe um vazio em nós, no nosso peito, do tamanho de Deus. Então é exatamente isso. E o contrário também é verdade. Quando você se sente muito amada, muito completa por Deus, as outras pessoas não precisam ficar o tempo todo estabelecendo ações pra dizer que te amo. É claro, né, que no seu relacionamento o seu esposo vai falar, vai demonstrar, mas você não vai ter essa extrema necessidade de se sentir amada e querida. Então, primeira coisa para que você consiga ser uma mulher autoconfiante é descobrir, é realmente tirar o que tiver encoberto, a fonte do amor, ou seja, buscar ler a Bíblia, buscar adorar a Deus, buscar orar a Ele, falar, Senhor, eu tenho me sentido muito vazia, eu fico buscando. Então, observa como tem sido as suas relações e onde você tem colocado as suas expectativas. Às vezes a sua amiga não te dá tanta atenção quanto você gostaria, o seu cônjuge tá na correria, vocês nessa semana não conseguiram estar tão juntos quanto você gostaria. Isso deixa aquele vazio profundo que você fica triste, ou você entende, não, semana que vem eu vou ter que compensar isso, né, porque essa semana foi corrida. E pronto, segue a sua vida. Então, isso são sinais claros. Quando você tem uma extrema insegurança, um extremo medo, porque ele vai me trair, porque ele vai arrumar outra, isso é um sinal claro de que você está buscando a fonte do amor em lugares errados, em lugares onde não vai conseguir. Imagina que você tá com uma super sede e você tá buscando uma gotinha. Aí você toma só aquela gotinha assim, daquele conta-gotas bem blum. Só que você ainda continua com muita sede. Então, aquela pessoa, ela só consegue te dar uma gotinha do conta-gotas, que é o que o ser humano consegue nos suprir. Um copão de água, como eu vou tomar agora, é só Deus que consegue fazer com a gente e sendo fonte do nosso amor. Essa foi forte.
Vamos o segundo ensinamento, o segundo segredo fundamental que toda mulher autoconfiante precisa ter é que uma mulher autoconfiante, ela entende que ela precisa ser uma mulher positiva. E aqui eu não tô falando de uma mulher positiva, good vibes, rastafari, uma mulher que ama a natureza e tá sempre com aquele pensamento positivo. O mundo tá caótico, mas ela tá sempre good vibes. Aqui não é isso. Aqui é um pensamento positivo. O que é isso? É que a mulher autoconfiante, ela entende que autoconfiança e negatividade não combinam. Ela entende que essas duas características são como óleo e água, ou seja, elas não conseguem se misturar. Para que você tenha um desenvolvimento desses benefícios da positividade, assim, uma positividade consciente, você precisa repetir isso todos os dias. Então, a positividade que eu tô querendo te ensinar aqui é uma positividade de repetição. Então, é a hora que você abre os olhos, a primeira coisa que a nossa carne, o nosso lado humano, né, o nosso lado racional e principalmente Satanás fazem com a gente, é lembrar a gente da lista dos infinitos, dos 17, 24, 36 problemas que a gente tem que resolver em cada dia que a gente dorme e acorda. Então, a gente tem que enfrentar uns problemas diários que, infelizmente, não tem como fugir, mas o que a gente precisa se atentar é como a gente vai combater esse primeiro olhar, esse primeiro pensamento destrutivo que é a nossa carne humana pecaminosa, que a Bíblia diz que todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, ou seja, a gente precisa se esforçar para acessar a positividade, para acessar os pensamentos que Deus tem pra nós, pra acessar aquilo de bom que a vida tem pra nos entregar, quando na verdade a massa da população se entrega ao pensamento negativista. Do nada vai dar certo pra mim, não, isso aí é pros outros, pra mim não dá certo, não, eu nasci pra sofrer mesmo, o pobre tem que sofrer, a vida do pobre não tem um dia de paz. Eu já fui essa pessoa de ficar falando isso, o pobre não tem um dia de paz, ou o crente não tem um dia de paz. Quando eu identifiquei que as minhas palavras estavam sendo de verdade uma realidade pra minha vida, porque a Bíblia diz em Provérbios 4:23 que a nossa vida, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, ou seja, aquilo que a gente pensa se torna realidade através das nossas ações, você querendo ou não. Isso não é papo místico, isso é uma realidade. Então a gente precisa se atentar ao que a gente tem enviado de pensamento, o que a gente tem pensado mesmo e o que a gente tem usado para combater os pensamentos, porque as ligações cognitivas aqui, elas vão acontecer, as neurais, né? O que a gente precisa fazer é que quando elas forem muito negativas, do tipo, hoje o dia vai ser caótico, vai ser uma porcaria, já começou ruim, você tá atrasada, vai ser um lixo do jeito que já começou. Péssima. Então você já aceita isso e segue em frente. Não, é combater isso, não. Porque Deus me diz em Jeremias 29:11 que eu pensei os planos de paz que eu tenho pra você e não de mal, de te dar um futuro e de te encher de esperança. Então, o meu futuro, que é daqui 30 minutos, é daqui 20 minutos, pertence a Deus e Ele tem planos de paz pra mim. Então eu vou ficar em paz, as esperanças vão ser renovadas a cada segundo da minha vida, porque eu não aceito essas palavras negativas. E isso, você vê que não é uma positividade cósmica que hoje o cosmos, os astros vão me abençoar pra eu ter um dia lindo. Não, é você sendo responsável pelos seus pensamentos, emitindo bons pensamentos pra você mesma, conduzindo como vai ser a sua vida com base naqueles pensamentos. Eu já falei várias situações pra você onde a gente vê que os pensamentos, as palavras conectados vão atraindo, ou seja, a gente vai atraindo aquilo que a gente é, aquilo que a gente acredita. Então as pessoas, por coincidência eu tava num evento e aí eu sentei do lado de uma pessoa que tava precisando exatamente de um projeto que eu tinha pra entregar. Não é coincidência, é você acreditando tão firmemente naquilo que você faz que as pessoas sentem isso e elas são atraídas mesmo que invisivelmente para aquilo que você carrega. Então é você gerando as suas oportunidades, se fazendo pronta, mesmo que invisivelmente, mesmo que subliminarmente, inconscientemente você prepara o ambiente onde você vai. Enfim, esse papo dava horas, mas essa segunda estratégia de você ser uma mulher positiva é uma mulher muito decidida de que as coisas vão bem. E eu vou ler a página 64 desse livro maravilhoso da Joyce Meyer, que eu indico muito, que é A Mulher Confiante. Inclusive, muito do que a gente tá falando aqui hoje são pautas do livro. Então, ela fala assim, ó: o medo é o quarto escuro, onde toda a sua negatividade é desenvolvida. Então, por que você não olhar para o lado mais resplandecente da vida? Por que você não acreditar? Por que não acreditar que algo de bom vai acontecer com você? Se você acha que está sendo protegida da decepção, não esperando
esperando nada de bom, você tá enganada. Se você age assim, tá vivendo em decepção. Se todos os seus pensamentos e expectativas são negativos, cada dia é repleto de desapontamentos. O que há de errado em olhar para o sol em vez de olhar para as nuvens? O que há de errado em ver o copo meio cheio ao invés de ver ele meio vazio? Isso aqui pra mim é, assim, uma das coisas mais lindas que ela coloca nesse livro. Eu já li esse livro, eu tô lendo ele novamente, porque são coisas assim que você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler, porque é um livro assim que ele realmente muda a vida. Ela vai trazendo verdades tão reveladoras que vão construindo, vão pavimentando as nossas certezas e muitas vezes algumas coisas que a gente vai se perdendo no caminho numa verdade que não dá pra mudar. Então eu já falei pra você, existem coisas que conseguem mudar as nossas perspectivas emocionais, as nossas certezas e principalmente revirar as nossas inseguranças e mandá-las embora da nossa vida. Uma dessas coisas é o jejum. E o jejum, ele é uma ferramenta que nós cristãs usamos pra combater principalmente as coisas emocionais que vêm pra nos destruir. Então, existem vários tipos de jejum, eu não sou especialista no assunto, mas você pode pesquisar no Google fontes de segurança, fontes de pastores que você acredita, né, que tem segurança. Eu gosto muito dos ensinamentos da Thalita Pereira, da pastora Maria Luque, de várias pessoas que nos ensinam como, do Thiago Brunet também, são pessoas que nos ensinam, assim, verdadeiramente como fazer um jejum eficiente. E o jejum, ele acessa esses lugares que muitas vezes a nossa carne humana não consegue ter o acesso. Então, eu já te contei, eu volto a reforçar, uma missionária lá da nossa igreja, uma evangelista da nossa igreja, ela trouxe essa visão. Às vezes o que você está querendo vencer e para o que Deus tem para fazer na sua vida, você vai ter que fazer um jejum radical para resolver essa questão. Eu fiz um jejum radical de 24 horas sem comer e uma situação que estava me gerando muita insegurança foi resolvida. E a partir daquela situação, eu avancei assim, ó, eu tava tipo 5 por hora, acelerando um pouquinho 10. Eu avancei para tipo 180 naquela situação. Deixei a insegurança para trás, assumi a autoconfiança naquela situação. E não só assumi a autoconfiança, mas já parei, abasteci o carro, já comprei vários quitutes e estou a milhão no caminho. Então é isso que Deus faz com você quando você se disponibiliza a ser uma mulher positiva. A Bíblia diz que a mulher de Provérbios 31, ela edifica a sua casa, ela constrói com as suas próprias mãos um ambiente onde as pessoas da família vão conseguir se sentir amadas por ela. Você já percebeu o quanto é insuportável a gente ficar perto de pessoas negativas? Ai, que horrível, tá calor hoje, né? Ai, parece que, nossa, acho que hoje, parece que hoje vai chover, né? A gente nem trouxe guarda-chuva lá, vai molhar tudo o nosso pé. Então, assim, é totalmente desconfortável você ficar perto de pessoas negativas, pessoas que só reclamam, pessoas que só pensam em si, pessoas egoístas, pessoas que o mundo tem que girar em torno delas. E isso é péssimo, você não consegue ter uma amizade sincera, genuína, porque a pessoa tá sempre achando alguma coisa negativa daquela situação. Então, o que a gente precisa fazer? Não ser essa pessoa negativa para que as pessoas não sejam repelidas na nossa vida. Mas a gente ser essa pessoa positiva, volta a dizer, não é uma pessoa positiva good vibes que o mundo tá caindo e você achando que tudo tá lindo, mas uma positividade que transforma o ambiente. Então, alguma coisa tá acontecendo. A gente tem que pagar uma conta que aconteceu hoje, super extra. Sei lá, alguma coisa muito, assim, que pode te desestabilizar. Não, olha, vamos falar aqui, amor. Vamos resolver isso, aí depois a gente pensa nas coisas ruins, vamos resolver o problema que tem agora pra resolver. Eu tenho uma cliente que ela falou esses dias comigo que ela foi assaltada, né? Ela tava indo na moto e o celular dela tava no case, no negocinho, né, pendurado ali. E aí passou um cara, chutou a moto, derrubou ela, pegou o celular e fugiu. Diante daquela situação, eu fazendo uma análise do perfil dela, eu falei assim, você não se desesperou, né? Na hora você pensou, o que eu vou fazer? Vou me resolver e depois eu assumo alguma coisa. Exatamente isso. Ela falou, cara, na hora eu só queria subir na moto e ir embora. Claro que quando eu cheguei em casa eu chorei e tal, mas ali no momento eu entendi que eu não podia ser negativa diante da situação. Eu tinha que assumir o controle, seguir em frente. Claro que depois, né, eu fiquei pensando, nossa, poderia ter acontecido isso, poderia ter acontecido, mas graças a Deus que não aconteceu nada pior. O celular a gente trabalha, conquista outro, mas já pensou se tivesse acontecido alguma coisa pior comigo? Graças a Deus que foi só isso. Subiu na moto e foi embora. Muitas de nós estamos nos sujeitando às tristezas da vida porque a gente não tá fazendo igual essa cliente que eu te falei. Ao invés de subir na moto e prosseguir diante das dificuldades, a gente fica ali, chorando, caída, negativa aí, ó, roubaram meu celular, o celular que eu parcelei em tantas vezes. E agora como é que eu vou falar com as pessoas? Aí fica só pensando em como aquele problema pode ser pior a cada dia, em vez de virar a folha e seguir em frente. E isso também, esse ensinamento tá super conectado com nosso terceiro ensinamento, nosso terceiro segredo, que é muito conectado, que diz que o terceiro ensinamento de uma mulher autoconfiante é que uma mulher autoconfiante, ela se recupera das derrotas. O que tá muito conectado com essa cliente que eu tô te falando, e que o quanto ela nos ensina, mesmo sem saber, quando ela assistir, ela vai ver que ela tá dando aula pra gente, porque
uma das grandes características de mulheres autoconfiantes é que elas não ficam lambendo as suas feridas, lambendo as suas dificuldades, elas não ficam ali sofrendo em cima das suas derrotas. Ao tempo de sofrer, a própria Bíblia fala isso. Mas ao tempo de agir, de se mover, de vencer aquilo ali, de virar aquela página. Hoje, inclusive, ontem eu tava conversando com meu pai, e aí ele falou assim, eu não lembro o que eu falei com ele, que eu falei, não sei o que, porque aí eu caio... lembrei. Ele tava conversando comigo, e aí eu falei assim, te mandei uma foto aí, abre o WhatsApp. Aí na hora que ele abriu o WhatsApp, ele me desligou pra ver a foto que eu mandei, tipo, caiu a ligação. Aí ele me ligou de novo, falou, nossa, filha, te derrubei, né, desculpa. Eu falei, não, fica tranquila, pai, eu já tô acostumada, eu levanto é pra cair, porque Deus é comigo. Aí ele falou assim, é por isso que eu gosto de você, é por isso que eu te amo, filha, porque você cai, mas você se levanta. Eu falei, você não gosta de mim porque eu sou sua filha, não, é porque eu caio, mas eu levanto. Ele, é isso aí mesmo, você podia até ser minha filha, eu ia até ter que gostar de você, mas eu gosto mais de você porque você é assim. A vida tenta te dar uma rasteira, você já dá um triplo carpado, já levanta e já faz disso um espetáculo. Então, assim, ele me incentivou muito a colocar isso como um dos pontos. Que a autoconfiança, ela tá muito sujeita não a gente ter o controle de todas as situações, mas diante das situações difíceis, a gente se reergue, a gente se levanta. E é legal a gente falar disso porque as dificuldades, as derrotas, elas vão surgir. Eu não sei se você tem isso, eu não sei se você vive de repente na Disney ou em Nárnia, né, que não tem lixo, que as dificuldades não acontecem, esses lugares assim que são muito mágicos, né? Mas no mundo real, da gente que tem filho, que é casado, que trabalha, que frequenta o ministério religioso, que tem que prestar conta para pastores, que tem que ter mãe, tem família, paga aluguel e paga conta, e tem que pagar Enel. Eu não sei se você que vive nessa realidade, a mesma que eu, entende que nós temos problemas, a gente vai ter momentos de dificuldades e por vezes teremos derrotas. O que é derrota? É a gente, de fato, cair diante daquelas situações. Mas eu anotei uma frase fundamental, é que uma derrota genuína é só para pessoas que param de tentar. Ou seja, uma pessoa só é derrotada quando ela para de tentar. Muitas vezes a gente enfrenta um fracasso, a gente enfrenta uma dificuldade, a gente enfrenta um momento de muita desilusão, de muita tristeza, como aconteceu dessa cliente, um momento assim, desesperador, né, de uma dificuldade, mas o que a gente tem que fazer? Levantar, continuar. A gente só é derrotada de verdade, e aí isso tá muito conectado com as nossas inseguranças, com as nossas... a gente perder o prumo da vida da autoconfiança quando a gente para de tentar. Então, muitas de nós temos chamados, porque eu tenho que ter um negócio, eu tenho vontade de abrir um negócio, eu tenho vontade de... sei lá, ser empreendedora nesse assunto, eu tenho vontade de ensinar pessoas nesse assunto, eu tenho vontade de assumir algum cargo no ministério religioso, mas são tantos problemas, tantas dificuldades que eu prefiro não fazer nada disso agora. Você está assumindo o seu papel de derrotada. Por quê? Porque você parou de tentar, parou de agir em favor daquilo que você foi chamada, que você foi, de fato, que o seu coração arde pra fazer. Então, volto a dizer, derrotado não é aquela pessoa que fracassa ou que tem os momentos difíceis, mas aquela pessoa que para de tentar. Até porque a única diferença entre as pessoas derrotadas de fato e as pessoas que têm muito sucesso é que uma continuou fracassando e tentando e a outra parou nos fracassos da vida. Essa é a única diferença. Então não seja essa pessoa que diante das dificuldades, dos problemas, problematiza tudo e acha que tudo é pra voltar atrás. Eu vou falar bem a verdade, vou ser bem sincera, minha sogra tá assistindo esse encontro nosso, ela assiste todos os dias. Eu vim pra São Paulo, meu esposo e meu filho, a gente veio pra São Paulo de fato, genuinamente, no dia 25 de janeiro de 2024. Agora, né, virando esse ano, vai fazer um ano. O primeiro ano de todos os lugares é o mais difícil. E o nosso, a gente não é o alecrim dourado de Jesus, foi muito difícil em todos os aspectos. Então, a gente foi vencendo em fé a cada dia. Diante disso, as pessoas que nos amam, que têm a gente com muita premissa, falavam, vem embora, porque aqui vocês ficaram aqui 10 anos, porque vocês têm, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, de qualquer coisa que acontecia, principalmente os mais chegados, os pais. Mas quando a gente tem muita certeza que o que Deus mandou a gente fazer é claro pra nós, as dificuldades não vai ser pra gente voltar atrás, não vai ser pra gente retroceder, não vai ser pra derrubar a gente, mas pra gente se levantar e ficar mais forte e se alimentar em Cristo, porque a palavra de Deus diz que é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Ou seja, não significa que nós vamos ter uma caminhada cristã apenas, eu volto a dizer, eu não estou falando de uma religião, de um ministério religioso. Cada um acredita, vai no ministério religioso que mais sentir no coração. O que eu estou falando é de você ter Cristo como um estilo de vida. A Bíblia, ela não pertence a uma religião específica. Ela é um livro de ensinamentos milenares que vai mudar a sua vida só de você abrir na sua casa. Você não precisa de ser sócio de uma religião específica para ter a Bíblia, abrir e executar os ensinamentos. Não. É Cristo, através do seu estilo de vida, se manifestando
Então, resumindo a história disso, a gente muitas vezes tem por premissa, né, ou por certeza, que se aquela situação apertou, tá difícil, a gente precisa se mover, saia daquela situação, ache novos meios. Às vezes não, às vezes aquele aperto vai te moldar, e a Bíblia diz isso, porque o fogo é afiado, o ferro é afiado no fogo. Quando o fogo tá ali queimando o ferro pra ele ficar afiado como ele deveria, ninguém, o fiador, né, ele não tira o ferro, ai, tá bom, já queimou muito. Não, enquanto não tá do jeito que ele precisa, enquanto ali o cara que tá afiando não tá do jeito que ele precisa, ele não para de afiar. A mesma coisa é nós. Enquanto você tá sendo ali afiado, tá sendo ali, o fogo tá queimando, tá sendo difícil as suas circunstâncias, é porque você está sendo aprimorada para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, para que o seu propósito seja fortalecido. E não sendo tão mística, mas para que a sua realidade seja fortalecida, para que as suas emoções sejam saradas, para que o seu desenvolvimento pessoal aconteça, para que você não seja uma adulta de 35, 40 anos com as emoções de 13, querendo que seu esposo te dê satisfação se ele saiu 15 minutos mais tarde do trabalho, gerando uma instabilidade, uma insegurança na casa toda. Então, não precisa ser mística pra gente identificar que a autoconfiança, ela precisa ser uma das maiores estratégias pra nós convivermos nas nossas vidas, ok? Me empolguei, porque é um assunto, assim, fortíssimo, mas é um assunto que fortalece muito a nossa realidade. Não deixe de tentar, foque naquilo que Deus tem pra fazer, naquilo que você acredita que tem que fazer e debruce sobre aquele. Então, terminando esse assunto, a minha sogra volta, e a gente sempre teve a confiança num louvor que é muito, muito, muito antigo, e se você é das antigas igual eu, você vai saber. Eu aprendi com a minha avó, que é cristã há mais de 40 anos, ela canta assim: Deus não nos trouxe até aqui para voltar atrás, nos trouxe aqui para possuir a terra que nos deu. O quê? E se gigantes enfrentar, eu nunca temerei. Nos trouxe aqui para possuir a terra que nos deu. Eu vou mandar esse vídeo pra ela, ó. Ela me ensinou e esse vídeo tem sido essa música tem sido pauta, tem sido alicerce da minha vida, que é uma construção muito com o povo israelita, que quando foi assumir, né, o seu lugar na Terra Prometida, tinha muitos intempéries. Então, quando a gente vê a Bíblia, a gente vê que Josué tinha muito sofrimento que ele tinha que enfrentar, era gigante, era dificuldade, era uma terra que tinha um outro povo, mas Deus tinha dado essa ordem: eu não trouxe você aqui pra voltar atrás, é pra possuir a terra que eu tô te dando. Então, se Deus te deu uma direção, não volte atrás, não retroceda, não seja uma derrotada, não assuma esse lugar de derrota, assume o seu lugar de autoconfiança, de autossegurança, né, daquilo que Deus tem e prossiga em favor daquilo que você tem que fazer, ok? Já tô me empolgando porque é um tema, assim, que eu amo falar. E quarto segredo fundamental de mulheres autoconfiantes é que a mulher autoconfiante, como a gente sabe, né, um dos ensinamentos fundamentais desse nosso Doses de Coragem, é uma mulher que ela se recusa a viver com medo, ela não aceita o medo como estilo de vida. Então, lembra que eu falei que ou você escolhe o medo como estilo de vida e sempre diz não pras coisas, sempre nega as coisas, sempre vive na bolha, na zona de conforto, só age em favor das suas próprias ambições egoístas, ou você tem Cristo como estilo de vida, sendo o principal mandamento amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, você tem que desenvolver a autoconfiança e você tem que desenvolver o amor ao próximo. Olha o quanto isso é mais difícil e trabalhoso. Melhor é você viver nas ambições egoístas. Sim, mas nem tudo que é melhor, né, assim, emocionalmente falando, nem tudo que é melhor momentaneamente falando vai gerar consequências que de fato vão ser eficientes, vão ser resolvedoras, vão ser maduras para nossa vida e para nossa geração. Então que você tenha essa consciência de que as crianças fazem o que gostam, fazem o que tá ali a favor dela, independe da criança, porque a minha criança eu tô treinando pra que não faça só o que goste. Adultos fazem o que é necessário, o que é preciso pra alcançar aquilo que a gente almeja. Então, muitas vezes, se você tá vivendo uma vida onde você quer fazer só o que você gosta, onde você opta por deixar, né? Eu não vou deixar, vou estar passando a oportunidade do exercício físico, vou estar passando a oportunidade de um curso que vai me ensinar alguma coisa, vai me desafiar, vou estar passando a oportunidade de estar com alguma amiga que vai me levar a ser melhor, vou estar passando a oportunidade. Se você é essa pessoa que tá sempre passando a oportunidade de coisas que podem te levar a ser melhor, você está sendo uma criança, você está sendo uma adolescente, mas com o corpo de uma adulta. Não seja essa pessoa. Desenvolva um método adulto de viver, nem que seja o seu próprio método, mas arrume um jeito de ser uma adulta num corpo de adulta. E eu finalizo esse quarto ensinamento que uma mulher
autoconfiante, ela não aceita o medo como estilo de vida. Porque a Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7 assim, ó: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, quando nós escolhemos por conta própria colocar o medo como uma das primeiras premissas, sabe aquela catraca, quando a gente vai nos lugares, a catraca, pum, abre ou fecha, dependendo da sua credencial. A gente tem feito isso com medo. A gente vai pros lugares, mas o medo fez a catraca, você desiste, você nem fala nada. Mas o medo, ele pode ser essa catraca. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua credencial de quem tem o estilo de vida com Deus. Deixa eu te falar, meu estilo de vida é divino, não é daqui não. Deus abre as portas pra mim, levanta essa catraca que eu não vou deixar o medo me parar não. Pum, o medo tem que levantar, porque você mostrou, deu uma carteirada de que você é filha de Deus, amada, visionária e corajosa. Você não vai retroceder, o seu caminho é pra frente. Meu pai fala isso, meu pai é muito bom com essas frases de efeito, assim. Eu falei, esses dias ele negociou um não sei o que com uma pessoa, e a pessoa falou assim, não, R$200 você leva. Aí quando ele levou o negócio, ele, não, eu vou transferir o dinheiro pra você. Quando chegou a pessoa, não, então, houve uma pequena inflação, meu esposo falou que não dá pra vender por 200, era uma caixa de som. A gente vai vender por 200, a gente vai vender por 250 pra você. Aí eu falei, não, pai, você vai devolver isso aí, né? Com uma palhaçada, a pessoa fala um preço. Depois ela falou, sabe o que ele falou? Filhinha, jamais, já vou transferir já os 250, porque é pra frente que a gente anda, eu não volto pra trás não. E aquilo, pum, foi um soco pra mim. Por quê? Porque esse estilo de vida que ele nos ensinou, que ele me ensinou e eu tô passando pra você, não é um estilo de vida só pra nós, pras decisões que a gente não vai ter ser tão cansativo. Imagina, devolver e tal, aquela que é pra tudo, é pra frente que a gente se anda, não fica só pensando em retroceder no passo, porque na época de 1950 era melhor, porque, nossa, quando o dólar tava R$3 era melhor. Nossa, 10 anos atrás eu vivi uma vida muito boa. Nossa, porque quando os meus filhos eram pequenos era tudo muito lindo. É pra frente que a gente anda. O que você tem hoje que você pode pegar e ser uma mulher que consegue viver sem medo? Uma mulher sem medo do futuro, ela alcança lugares e abre portas com Deus que a gente não imagina. E eu finalizo o nosso encontro de hoje com o ensinamento novamente da Joyce Meyer, que ela fala fortíssimo, uma expressão, um parágrafo fortíssimo sobre medo, que eu quero que você se atente. Diz assim, ó: o medo, ele parece ser uma epidemia em nossa sociedade. Você tem medo de alguma coisa? Da rejeição, do fracasso, do passado, do futuro, da solidão de dirigir, de ficar velha, do escuro, de altura, da vida ou da morte. A lista de medo que as pessoas experimentam pode ser infinita. E Satanás nunca esgota o seu repertório de novos medos para colocá-los na vida de um indivíduo. Pelo menos não até que essa mulher decida firmemente não viver mais com medo. Você pode trocar dor e paralisia por poder e entusiasmo. Aprenda a viver além dos seus sentimentos. Não permita que sentimentos de qualquer espécie a dominem, mas em vez disso, se lembre de que eles são inconstantes. E eles estão sempre mudando. Os maus estão ali quando você gostaria que eles não estivessem. E os bons desaparecem quando você mais precisa deles. Então, cabe a você ser a chefe, ser a patroa da sua mentalidade e definir, colocar cada um dos seus pensamentos, que são apenas emoções, em seu devido lugar. É por isso que as empresas têm o CEO, tem ali os departamentos divididos estrategicamente, porque você não vai colocar uma pessoa que é extremamente grossa, mal educada para lidar com o público, para ser o comercial da empresa, porque ela vai quebrar a empresa. Cada coisa tem o seu lugar. A mesma coisa o medo. O medo, ele serve sim como um alerta, como a gente ter aquela atenção, mas você nunca vai colocar o medo como comercial da sua vida, porque ele sempre vai dizer não pra tudo. Você vai ser estratégica, você vai colocar o medo tipo no RH, pra ele ser cautelosa nas pessoas que você vai observar, vai contratar pra entrar na sua vida. Não coloque. Tem muitas de nós que estamos fazendo isso pela tranquilidade, pela confiança que o medo nos traz. Não pode deixar que eu resolvo. O resolvo do medo é, não vou aceitar ninguém, não vou fazer nada, a gente vai ficar sempre no mesmo ambiente, sempre do mesmo jeito, vai passar 5, 6 anos, 10 anos nós estamos fazendo a mesma coisa. Então não faça isso. Coloque a alegria, o amor, Cristo como comercial da sua vida, para que ele filtre as pessoas que vão entrar, para que o desenvolvimento dele em você gere em você esse estilo de vida de amar ao próximo como a ti mesmo, de conhecer novos horizontes, novas pessoas, novas possibilidades. E se de repente você se frustrar, você pega esses cacos todos que caiu e entrega para ele, fala: Jesus, você é especialista em obras de arte de pessoas quebradas, como a gente já viu tantas na Bíblia e até no nosso tempo contemporâneo. Então faça um vaso aí lindo. E aí ele faz igual os japoneses fazem. Passa aquele ouro na cerâmica, vai colando e aí um vaso. E você tem uma ideia, os vasos que eles são colados, eles são refeitos, né, depois de terem quebrados, eles valem muito mais do que um vaso feito ali que ele só vendeu numa cerâmica normal, porque ele tem uma história, ele tem uma cicatriz, ele tem uma trajetória. Eu e você também somos assim. Nós carregamos as nossas cicatrizes e isso faz com que a gente tenha mais valor diante de Cristo, que é aquilo que ele foi trabalhando em nós. Lembra que eu falei do ferro que é afiado através do fogo? Então, ele foi trabalhando a gente, aquilo vai dando cada
cada vez mais característica de que nós somos parecidas com ele. Finalizo, né, que quando Jesus estava para ser crucificado, ele diz, né, que Pedro ia negar ele 3 vezes. Então, essa negação aconteceu porque alguém daquela época identificou que Pedro era um dos que andava com Jesus. Mas a Bíblia não descreve a mulher que identificou Pedro, já tinha visto Jesus andando, já tinha visto Pedro andando com Jesus outras vezes. Não. Ela falou assim, você era um deles, não é? Você não é um desse que tá crucificado? Por quê? Porque ele tinha cheiro de Jesus. Ele tinha a aparência de Jesus. Ele andava como mestre. Ele não conseguia fingir isso, ele não conseguia não ser parecido com o mestre, que é aquele que ele passou os últimos 3 anos da sua vida, aquele que ele entregou a vida, aquele que ele transformou no estilo de vida, optando deixar tudo aquilo que ele tinha de certezas mundanas para trás, para ter as certezas cristãs no coração, para que Cristo se tornasse um estilo de vida. Então a mesma coisa acontece comigo e com você, quando a gente vai deixando com que as certezas dele, a autoconfiança, todas as inseguranças nossas mundanas para trás, a gente vai sendo tão parecido com ele, tão parecida com ele, que as pessoas vão identificar. Você tem alguma coisa especial, você tem alguma coisa diferente. Eu não sei o que é, mas alguma coisa tem. A gente vai, eu quero ser sua amiga, eu quero ter contato com você, ou de algum jeito. Gostei, aí pode até chamar de vibe, de energia, da sua áurea, do que quiser, porque a gente sabe que é Cristo nas nossas vidas, ok? Então, feche os seus olhos onde você estiver, para que esse ensinamento, ele seja assim fortalecido, ele seja fincado, ele seja de fato assim plantado no seu coração, para que a gente não desperdice. Eu contei, né, ontem sobre a parábola da semente, né, que é desperdiçado, o passarinho come, não cresce como deveria, mas nessa nossa série de 30 encontros, todas essas palavras, todos esses ensinamentos, eles vão ser germinados, eles vão florescer no seu coração, tá bom? Pai, obrigada, Deus. Obrigada por esses momentos, esse ensinamento, Deus. Obrigada por esses direcionamentos que o Senhor tem feito em nós. Nós não queremos ser mulheres autoconfiantes como o mundo tem empurrado pra nós, extremamente super empoderadas, que usam os corpos, né, pra mostrar suas curvas e tal. Não, a gente quer ser a mulher autoconfiante em ti, que constrói coisas pra nossa geração, pra nossa realidade, pra nossa família, pro nosso legado. Então que o Senhor possa fazer com que cada uma dessas palavras sejam alicerçadas, fincadas no nosso coração, que a gente venha aprender com a tua palavra, que é, como a própria Bíblia diz, né, uma espada que penetra na divisão da alma e do espírito. Isso significa que até as coisas profundas, obscuras, traumáticas do fundo daquilo que a gente passou vai sendo cicatrizado, cortado, arrancado, gerado algo novo naquele lugar. Então é isso que nós queremos, que a gente não fique só no âmbito superficial da vivência contigo, mas que o Senhor nos transforme de dentro pra fora, para que a gente agrade, para que a gente tenha o seu cheiro, a sua aparência, o seu modo de falar, a maneira parecida contigo em tudo aquilo que a gente fizer. Esse é o desejo do meu coração. Guarda, Pai, proteja esses ensinamentos na vida das minhas irmãs, em nome de Jesus, amém. Amém? É forte, hein? O ensinamento foi fortíssimo. Então, se fez sentido pra você alguma das coisas que eu falei, envie esse vídeo pra pelo menos uma amiga. Nós acabamos de bater, né, 100 seguidoras, e não só 100 seguidoras é bom, 100 inscritas aqui no YouTube, e não só isso, a gente já tá passando das 110 inscritas, e isso não é por causa de mim, é por causa de você que recebe esse ensinamento, entende que uma vida abundante, como a Bíblia diz, que eu morri numa cruz para que vocês tivessem vida e vida em abundante, não está sujeita a só encher. Deus podia ter falado, uma vida cheia. Ser cheia, bebe e acabou. É uma vida abundante, não é você ficar cheia a ponto de transbordar, e aquilo a gente tem que colocar outros copos assim, ó, para outras pessoas beberem daquilo que você tá se alimentando e tá transformando a sua vida, e essa é a sua função, ser um canal, ok? Aqui embaixo desse vídeo de hoje nós temos um link, que é o link do grupo Doses de Coragem, que é um grupo, né, que a gente vai, eu e minha equipe mandamos lá pra você no grupo, e o link dos nossos encontros em primeira mão, muitas vezes textos e áudios, né, orações que a gente vai se conectando aqui, e quem tá lá no grupo sabe que recebeu em primeira mão a oferta incrível do pré-lançamento da nossa comunidade Filhas da Coragem. Como eu falei pra você, muito do que a gente conversa aqui tá pautado em sermos corajosas, mas a coragem, além dela ser um estilo de vida conectado com Cristo, ela também precisa mexer em algumas coisas internas. Então, se você sente que você tem mais o que fazer nessa terra, que você veio pra mais do que pagar boleto, se você entende que você quer dar um próximo passo com Deus, você quer de fato descobrir o seu propósito, sabe, eu não faço ideia do que eu tô fazendo aqui. Me jogaram nesse
vídeo e eu acho que tem alguma coisa a mais pra eu aprender. Lá é o seu lugar. Lá a gente tem a liberdade pra falar exatamente sobre isso, sobre coisas que muitas vezes aqui no superficial, as mulheres que não querem se aprofundar em viver uma vida de propósito, uma vida de sentido, uma vida onde o pai, o criador da coragem, deposita em você uma semente pra que você entregue pra outras pessoas, é só lá que a gente tem essa liberdade, ok? O preço de pré-assinatura, né, como eu falei, preço de pré-lançamento, R$19,90 por mês na assinatura anual, ou apenas R$49,90 para você ter acesso a ensinamentos, assim, fortíssimos. A gente aprende com quem foram as primeiras filhas da coragem, a gente aprende um método para você aplicar em qualquer uma das 12 áreas da vida e ser mais corajosa, que é o método vida, ok? Feche os seus olhos, porque a gente vai finalizar esse encontro novamente. Deus, obrigada novamente, que o Senhor leve as minhas irmãs em segurança, guarde que essas palavras não se percam, em nome de Jesus, amém, amém? Beijo no seu coração, te vejo amanhã em mais uma série fortíssima.